Aviso ao meu pessoal que me dá a honra da audiência aqui no canal Cartas Proféticas e também do nosso novo canal, não menos importante, Espiritualidade Revolucionária, que retorno a Mateus 26, 14 a 27, depois no capítulo 27, 1 a 66. E agora pretendo tratar da sonolência dos discípulos, dos bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e de tantos seres humanos que dormem enquanto os outros morrem ao seu lado. Acessem então, curtam os dois canais, inscrevam-se, ativem o sininho, comentem e compartilhem ao máximo que vocês puderem, até para nos ajudarem aqui no nosso trabalho. Então, como eu disse, voltamos a Mateus 26 e 27, que é o evangelho trabalhado no domingo nas missas e que eu estou fragmentando nessa semana para tratar de algumas questões profundamente humanas ao lado de Jesus, à frente de Jesus, que é Deus homem, presente na história. Primeiro, nesse texto, até para lembrar o dia de hoje, eu reafirmo isso, quinta-feira, quando gravo este vídeo, em que a tradição dedica para a memória da instituição da Santa Eucaristia com o pão e o vinho e também do lava-pés. Nesse dia, nós, bispos, abençoamos os olhos para a crisma, para o batizado e para a unção dos enfermos. Aqui lembramos, e eu quero trabalhar, a questão da sonolência dos discípulos de Jesus. Nos vídeos anteriores, especialmente o primeiro, esse aqui é o terceiro, sobre esse evangelho nessa semana, Semana Santa, nós nos situamos em um evento significativo com a participação e o protagonismo essencial de Jesus, nosso Senhor, nosso Libertador, na Santa Eucaristia, quando ele divide com seus discípulos, compartilha com seus discípulos o pão e o vinho que ele chama de meu corpo e de meu sangue. Terminada a celebração, ele avisa que vai ao Getsemane e convida os seus discípulos para irem a este local onde foi capturado, foi preso como se fosse um marginal perigoso. E aí acontece, aí e em outro lugar que mencionarei aqui, uma coisa impressionante que eu acho. Quando Jesus é confrontado agora com a ideia muito próxima de acontecer, a sua prisão, a sua captura, os seus discípulos dormem. Jesus os convida, venham comigo ali para orar, para rezar. Ele levou consigo a Pedro, Tiago e João e os convidou para fazer o que ele fez. Esta comunhão com o Pai, esta oração com o Pai, esse encontro com o Pai, neste momento dramático do enfrentamento do Império Romano e da religião estabelecida. E quando voltou, os seus discípulos dormiam, e assim ele fez por 3 vezes. Os discípulos dormiam. O sono
pode ter 2 ou 3 significados. Para nos alertar que só tem um aqui, Mateus já se adiantou para dizer que os discípulos estavam cansados. Por isso eles dormiram. Por isso eles dormiram. Porque o sono poderia ser entendido aqui como um símbolo para representar a falta de fé, a falta de engajamento na proposta de Jesus, que implicava em perseguição, porque o reino de Jesus mexia e mexe com os poderes opressores dos poderosos. Necessariamente, quando mexe nos interesses, por um lado, do povo oprimido, povo pobre, que enfrentam os que detêm o poder, e eles reagem. Reagem com violência. Não entrarei muito nisso agora para não tornar esse vídeo muito longo. Poderia representar a falta de consciência. Como Mateus avisou que é cansaço, a falta de consciência, embora me pareça que exista, e eu explicarei por quê, o cansaço os tomou, os derrubou, os colocou na chapada do sono. Um cansaço que Jesus não sentiu. O homem Jesus não se deixou tomar pelo sono, mas pela fé, pela comunhão com o Pai. Medo, tristeza, tudo indica que sim. E os teólogos que estudam esses textos aí do Jardim de Getsemane e da Santa Eucaristia afirmam que Jesus sentiu medo. A diferença entre o medo e a covardia é que as pessoas que são imbuídas, conscientes da sua missão, como Jesus, sobretudo, o foi, é que as pessoas carregam o medo juntos e enfrentam todas as dificuldades, enquanto os covardes dormem, se refugiam, se assustam, se encolhem. E ali os discípulos dormiam. Mas por que é que eles dormiam numa hora tão tensa, quando o coração de cada um fisicamente dispara e a pressão tende até a se elevar por causa do aumento dos batimentos cardíacos? Mesmo assim, eles dormiam. Eu quero crer que Mateus, juntamente com os outros evangelhos que falam nisso, destacam o sono aqui para mostrar esta displicência, este vazio dos discípulos tomados pela incompreensão da missão de Jesus. Então hoje eu pensava, meio brincando, perdoem aqui, mas é só para ilustrar. Se isso acontecesse no Brasil hoje, e um gaúcho fosse lá no Jardim de Getsemane e visse os 11 dormindo, como ele reagiria? Ele diria, provavelmente, mas como nesta hora de perigo esses qués se entregam à sonolência? Mas vou agora pegar o meu relho, meu chicote e vou surrar essa turma para que acordem. Imagino se um baiano os visse assim dormindo, espantado, dissesse: Oxinho, como pode dormir assim? Podia deixar para depois. Ou se um mineiro encontrasse os nossos irmãos dormindo, como ele diria? Uai! Como podem dormir assim, como se fechasse a porta? Ou sem fechar a porta? Ao Léo!
Ou se um carioca os visse dormindo, provavelmente dissesse assim: pô, os caras se entregaram? Não são milicianos mesmo. Os caras dormem. De sorte que em todas as culturas há uma reação a este sono. Esta sonolência. Esse peso sobre os olhos. O cérebro que cai levando tudo junto para o chão. Eu tenho algumas reflexões sobre isso. A primeira: os discípulos, apesar de avisados inúmeras vezes, houve uma ou duas vezes que Jesus disse que cada um deveria carregar a sua cruz, porque o Filho do Homem carregaria a sua. Quando Pedro se aproximou de Jesus e disse: não, mestre, mas isso não pode acontecer contigo. Até meio que tentou adular Jesus. Jesus reagiu dizendo: afasta de mim, Satanás. O que falas não vem do Espírito Santo, mas vem do diabo. Satanás, que originalmente no hebraico quer dizer opositor, aquele que se opõe ao projeto de Deus. O diabo é aquele que divide. Diabolos é o que divide. Mas Pedro sabia. Ali na Santa Eucaristia mesmo, Jesus mais uma vez, até quando repartiu o corpo, o pão e o vinho, ele disse: isto é o meu corpo, é isso que restará para vocês. Repartiu o vinho e disse: isso é meu sangue, é isso que restará para vocês, porque o meu corpo será, como que dando a ideia, estraçalhado na cruz. Eles sabiam, mas o saber deles era conceitual, era mental apenas, era teórico. Eles não tinham entendido o que se passava mesmo com Jesus. Eles não tinham passado por um processo que o Evangelho chama de conversão, de metanoia, de mudança de mentalidade a partir do que realmente tinham que fazer. E se entregaram aos seus preconceitos, aos seus medos, à sua covardia, à sua alienação. Tanto é verdade que mais tarde prova-se que Pedro era muito preconceituoso. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas não titubia em descrever Pedro como um preconceituoso, que não aceitava que o Evangelho de Jesus fosse destinado também aos que não eram judeus, aos pagãos, aos gentios. Era preconceituoso. Foi difícil romper esse preconceito racista em Pedro. Aqui embaixo vai se mostrar que Pedro era covarde, frouxo. Quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe, para não se comprometer, para não se envolver. Foi até o pátio interno da casa do sumo sacerdote, o homem da igreja, daquele tempo, da religião judaica, do templo. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Não há mais detalhes sobre isso, mas provavelmente Pedro até esperava: não, isso não, como se diz aqui no Brasil, isso vai dar tudo certo. Não vou encontrar nada em Jesus, como tem esses crentes de lei, crentes de judiciário, crentes de que a justiça sempre é feita, bastam as provas encontrarem. Ficou ali, esperando. Ele que tinha prometido antes que ele atacaria todo mundo com espada, Jesus disse: sai, Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que ocorreu. Nas 3 vezes, primeiro por 2 escravas e depois pelo público que estava ali, Pedro negou dizendo que nem conhecia esse homem.
E o verbo conhecer aqui, gnose no grego, provavelmente significasse exatamente isso. Ele, na verdade, ele sabia muita coisa sobre Jesus, mas não conhecia profundamente quem era Jesus, por isso não se entregou. Por isso não o defendeu. Por isso não foi lado a lado com ele. Porque era isso que a soldadesca, que os guardas do templo esperavam. Tanto que foram armados. Foi uma multidão de guardas armados com porrete e espadas. Esperavam uma reação. O que não houve. E foi nessa sonolência que vem a segunda reflexão minha. Nessa sonolência é que Judas encostou a cabeceira da ponte da traição, que era ele mesmo, e encontrou nos discípulos a outra barranca da traição. E o que eles fizeram com a sua sonolência aqui foi traição. Eles traíram Jesus. Eles entregaram Jesus sozinho, ou se omitiram diante da prisão de Jesus. Sem solidariedade, sem apoio, eles fugiram. E a minha terceira reflexão é que isso parece ser uma constante. Ao longo da história, nós temos visto cristãos que fogem de Jesus. Cristãos, eu estou falando cristãos e cristãs, não estou falando nem dos outros, e há muita gente que não crê e que está muito mais próximo de Jesus, do projeto de Jesus, da missão de Jesus, do reino que Jesus veio trazer, como Mateus define no Sermão do Monte. Ou como Lucas define no capítulo 4, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor me enviou para evangelizar aos pobres, para trazer essa vida nova para os pobres, essa novidade para os pobres. Isso era o reino de Deus, do qual muita gente ao longo dos 2 milênios se afasta dormindo. Como tem cristão frouxo, e tem gente fora do âmbito eclesial, âmbito eclesiástico, âmbito de igreja, que não vê os cristãos com bons olhos, porque eles são frouxos. Na última hora fazem como Pedro, entregam tudo, nem conhecem, não se envolvem, não radicalizam, não se comprometem de verdade. Ao longo da história nós vemos vários traidores da fé cristã. Hoje vivemos no Brasil um momento da traição da fé. Pastor e padre aí tirando tudo do povo e dormindo diante de Jesus, diante da prisão de Jesus e da prisão daqueles que carregam Jesus com eles, que são os pobres, os mais abandonados, e pelo contrário até ajudam a prender Jesus. Quantos? Então, há uma certa representação aqui de um estado de omissão, de um estado de falta de consciência, um estado de falta de fé, um estado de falta de metanoia, de conversão, para se converter inteiramente a um projeto desses. Falta de articulação, falta de tática, falta de estratégia, cada um pensando em si, que Deus é particular de cada um. E por último, para concluir, a gente pergunta, isso fica assim? Esse bando de sonolentos, omissos, ou como Pedro, que no máximo vão até ali no meio dos soldados para ver um espetáculo, e depois que não está nem aí, não conhece esse homem, não conhece esse projeto, não conhece nada. Mudou. São Lucas contou. Lucas é também um historiador, além de médico, poeta, filósofo. Era um excelente escritor, um excelente historiador. Ele faz uma história da igreja, uma história da fé, uma história de Jesus. Com lá adiante em Atos dos Apóstolos, ele conta que depois do Pentecostes, aqueles quase 2 meses em que cerca de 120 pessoas passaram juntas, em oração, em retiro, em espiritualidade. Agora, é preciso que a gente preste atenção para
para a tonalidade comunitária que é aí, diferentemente disso aqui no Jardim do Getsemane. Imagine a infraestrutura para organizar um encontro de 2 meses. No cenáculo, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Preocupados com a segurança aí fora, com os guardas que perseguiram tenazmente o tempo inteiro os seguidores de Jesus. A comida, a bebida, a água, vinho, né, para todos. A conversa, os discursos, os sermões, os esforços para compreender Jesus, que foi pouco compreendido, fez do grupo uma pleiade de corajosos, e Pedro foi para a rua logo após sair do ambiente fechado, e lá ele falou claramente o que ocorreu com Jesus. Lá ele demonstrou metanoia, lá ele demonstrou que entendeu, lá ele mostrou que não tinha medo, lá ele mostrou que não tinha sono, lá ele mostrou que não havia cansaço que o vencesse. Não havia um jardim do Getsemane que o assustasse. Guardas com paus e espadas que o assustassem. O poder armado perseguindo o povo que o assustasse. É disso que o mundo precisa hoje. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira. Esse mundo dramaticamente maltratado, esse mundo dramaticamente se desmontando, porque há um modelo aí que se desmonta, o modelo capitalista, se desmonta aos pedaços, massacrando os pobres, em primeiro lugar os trabalhadores que tanto trabalham para a produção. É preciso que superemos o sono do jardim do Getsemane e nos tornemos petulantes, ousados. Que a nossa fé se transforme em ação, que a nossa fé se transforme em relação coletiva profunda, se transforme em segurança, se transforme em rua, na rua lutando, na rua falando, na rua pregando, na rua nos encontrando com as pessoas, e não só de fé, não só de religiosidade, não só da experiência de Deus, mas do humano, da qualidade de vida, da dignidade das pessoas, da justiça econômica e social que lá em Atos dos Apóstolos se trata com tanta ênfase. É disso que o mundo está precisando. O mundo não precisa de sonolentos. O mundo não precisa de gente que negue quando o galo canta. O mundo precisa de gente que, quando o galo canta, esteja de pé na alvorada da fé, da luta. É isso que nós precisamos fazer e aprender com a sonolência dos 11 dorminhocos no jardim do Getsemane. Deus esteja sempre contigo nesta luta, te ajudando a não dormir no jardim do Getsemane, da luta e da ousadia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.